Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. E hoje você sabe que nós temos um espaço para sugerir leituras, livros, autores, editoras que vão acrescentar muito na sua formação, não só na formação intelectual, mas na formação humana, na formação cristã, e também vai acrescentar muito para a sua intelectualidade, para a sua reflexão. A gente sempre diz que o hábito da leitura abre portas e faz uma diferença enorme na nossa vida, né? E esse é um hábito que deve ser adquirido desde criança. Claro que alguns, por alguns motivos, demoram a desenvolver esse hábito, mas nunca é tarde para a gente começar a ler e para a gente ler boas referências. E hoje também eu tenho a alegria de celebrar uma nova parceria aqui do canal, que é com a editora Saber Criativo. Você já conhece a editora Saber Criativo? Se não conhece, eu vou deixar o link aqui do site na descrição desse vídeo, porque você precisa conhecer essa editora. Essa editora tem trazido ao público em geral livros muito pertinentes, muito relevantes, livros com uma dedicação muito grande à teologia contemporânea e aos principais assuntos e temáticas desse momento da história da teologia que nós temos vivido. Por exemplo, tem sido uma especialidade da editora Saber Criativo falar sobre teologia na América Latina, a teologia latino-americana, a teologia no Brasil, e esse é um assunto extremamente importante que não pode faltar na nossa formação e que, infelizmente, a maioria das editoras ainda não tem levado tão a sério esse assunto que é urgente. Então, a minha dica de hoje é um livro que reúne uma grande autora, que é uma das teólogas mais relevantes do Brasil nesse momento, um tema fundamental, e da editora Saber Criativo, que é uma bela editora e que tem feito um trabalho que deve ser conhecido por cada um de nós. É o livro Teologias Latino-Americana, da professora Regina Fernandes. Professora Regina, que é uma professora querida e muitíssimo competente na sua pesquisa, na sua produção, que tem se dedicado há algum tempo à teologia, especialmente a essa temática das teologias latino-americanas. E esse livro me deixou profundamente impressionado de perceber como é metodológica a apresentação da Regina, como ela trata de assuntos relevantíssimos da teologia latino-americana de uma maneira muito clara, de uma maneira muito organizada, de uma maneira muito didática, que qualquer pessoa, independente da intimidade que tenha com esse tema, vai conseguir aproveitar ao máximo essa experiência maravilhosa que é a leitura desse livro. Ela fala, por exemplo, sobre a teologia do terceiro mundo, a chamada teologia periférica, falando da África, da Ásia, da América Latina, falando sobre a teologia negra, fala também sobre a teologia feminista, fala sobre a teologia da libertação e da missão integral, que são dois elementos indispensáveis, né? Teologia da libertação surge num meio mais católico, e o seu equivalente, guardadas as devidas proporções, a teologia da missão integral, num meio mais protestante, num meio mais evangelical. Fala sobre a importância da fé teológica, da primazia da palavra de Deus. Enfim, são muitos tópicos organizados de uma maneira teológica e pastoral, né? E organizados de uma maneira que você vai conseguir entender, vai conseguir evoluir a maneira que você vai evoluindo na leitura desse texto, você vai evoluindo junto com a organização desse texto, desse livro, e vai tirar proveito dos grandes tópicos da teologia latino-americana, por esse grande motivo que eu falei. Por dois motivos: a profundidade
com a qual a professora Regina apresenta os temas e o modo didático, o modo pedagógico com o qual ela muito bem organiza esses temas numa leitura agradável, numa leitura envolvente e numa leitura que a gente se sente evoluindo junto com os argumentos do texto. Então é um livro brilhante que você precisa adquirir, precisa ler, que vai te acompanhar ao longo de toda a sua caminhada teológica e principalmente cristã. Editora Saber Criativo, seja muito bem-vinda, e a gente não poderia começar melhor do que apresentando essa bela obra de teologias latino-americanas da competentíssima professora Regina Fernandes. Fica aí a dica, como também fica a dica para você participar com a gente do nosso curso de Teologia Contemporânea, abordando o século XIX, XX e XXI, totalmente online, com preço muito acessível, e o link também está na descrição desse vídeo. Participe com a gente e já seja muito bem-vindo. Um abraço e até o próximo conteúdo.